Olá, nós somos alunos da Engenharia Elétrica e neste vídeo iremos falar sobre a aplicação do processamento digital de sinais na análise de abalos sísmicos. O abalo sísmico é um tremor da superfície terrestre causado por forças geológicas originadas do interior do planeta, em diferentes profundidades. Existem os abalos sísmicos originados de forma natural, que são os causados por choques subterrâneos das placas tectônicas, os deslocamentos de gases no interior da Terra, como por exemplo o deslocamento do gás metano, e também através de atividades vulcânicas. O outro tipo de abalo sísmico é o induzido pela humanidade. Ele pode ocorrer através de explosões, através da extração de água e da extração de minérios, queda de edifícios e também através da geração de energia hidrelétrica. A intensidade desses abalos sísmicos causados pela humanidade é bem inferior aos terremotos tectônicos. Em relação à geração de energia hidrelétrica, estudos que foram feitos em centenas de reservatórios de água de todo o mundo mostraram que tanto a sobrecarga da coluna de água e principalmente a penetração da água sob pressão em fraturas e zonas de falha até alguns quilômetros de profundidade, elas podem desencadear essas atividades sísmicas. No entanto, é necessário que o maciço rochoso, sob influência do reservatório, ele já esteja com tensões tectônicas bastante altas, próximas ao do ponto de ruptura desse maciço rochoso. No Brasil, os primeiros casos de sismos induzidos eles ocorreram em 1971, na usina de Capivari, Cachoeira, que fica na Serra do Mar, no Paraná. E em 1972, em um pequeno reservatório, que tinha apenas 20 metros de profundidade, lá em Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. O que a gente pode concluir é que quanto maior for a profundidade do reservatório, ou a altura da barragem, mais provável é a ocorrência de sismos induzidos. Aqui ao lado, nós também colocamos algumas notícias de abalos sísmicos induzidos pela humanidade, neste caso, através de explosões. O estudo desse tema é muito importante, pois suas consequências costumam ser catastróficas. Algumas dessas consequências são deslizamento de terra, que é quando um volume de terra muito grande se desloca de forma descontrolada, vibrações do solo, que podem ocasionar a queda de objetos e rachaduras em paredes, aberturas de falhas no chão, que podem ilhar pessoas, engolir carros e destruir as ruas. Maremotos, que são ondas fortes causadas por uma agitação no mar maior que o comum, mas que não chegam a causar grandes danos às cidades. Tsunamis, que são as maiores ondas registradas e que possuem um poder devastador. E, por fim, mudanças na rotação da Terra. Aqui é possível ver o mapa das divisas das placas tectônicas, que são os locais onde acontecem o maior número de terremotos. Alguns países que mais sofrem são os seguintes: Japão, que é um país localizado numa região de divisa de placas tectônicas e também no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região de intensa atividade vulcânica. Chile, que está localizado numa região de divisa de placas tectônicas, marcada principalmente pela Cordilheira dos Andes. Haiti, que possui duas falhas tectônicas grandes próximos à sua localidade, que tornam a região instável. Indonésia, que é um dos países com a maior quantidade de vulcões ativos no mundo, que também está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. E Índia, que está localizada também próxima a uma divisa de placas tectônicas, marcada pela cadeia de montanhas do Himalaia. O Brasil não possui muitos riscos de terremotos, por estar situado bem no meio da placa sul-americana. O instrumento utilizado para medir as vibrações do solo é o sismógrafo. Ele mede em escala Richter. Na imagem abaixo, nós colocamos um exemplo de sismógrafo horizontal e um sismógrafo vertical. O princípio de funcionamento deles é bem semelhante. O sismógrafo é um dos equipamentos que fica dentro da estação sismográfica. Aqui abaixo nós temos exemplo de 3 estações sismográficas, uma no Ceará, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Norte. Todas essas estações sismográficas elas ficam conectadas com a rede sismográfica brasileira. Através do monitor sísmico da USP, que está disponível na internet,
nós conseguimos acessar o mapa das estações sismográficas brasileiras. O Brasil possui um total de 93 estações. Aqui é possível observar um sinal registrado por um sismógrafo, que foi gerado por um pequeno terremoto. À esquerda, nós temos a hora local da região que sofreu esse abalo sísmico. E à direita, nós temos a hora universal de acordo com o tempo universal coordenado. Assim como eu comentei com vocês, o terremoto ele é medido através da escala Richter. A escala Richter ela varia de 0, que é muito fraco, até 10, que é muito forte. O terremoto registrado com maior intensidade da história ele aconteceu em 1960, no Chile, e ele atingiu 9,5 graus na escala Richter. Os terremotos, dependendo da sua magnitude, eles podem ser sentidos e captados por estações sismográficas até de outros continentes. Certo, como o Jonatas disse, o sismógrafo ele é responsável por captar os sinais gerados pelos terremotos. E cada sismógrafo ele tem a responsabilidade de pegar esse sinal e enviar para a sua determinada base. Para que o sinal gerado pelo terremoto seja estudado da melhor maneira possível, alguns passos têm que ser seguidos. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a implementação do sinal em algum software matemático avançado, como por exemplo o Octave ou o MATLAB. Outro ponto muito importante é o pré-processamento do sinal. O que seria o pré-processamento do sinal? É a gente pegar o nosso sinal de entrada e já remover alguma das imperfeições, algum ruído indesejado ou alguma vibração que não esteja no contexto do terremoto. O próximo ponto é fazer a análise do espectro. O que seria a análise do espectro? O sinal, quando ele é gerado pelo terremoto, ele está no tempo discreto, certo? E a gente não consegue fazer uma análise perfeita no domínio do tempo discreto. A gente precisa pegar esse nosso sinal e passar ele para o domínio da frequência. E para a gente conseguir fazer esse processo, a gente necessita da transformada de Fourier. A mesma ela é responsável por fazer essa passagem do domínio do tempo discreto para o domínio da frequência. Um ponto que é fundamental também é o seguinte: a gente no pré-processamento a gente faz uma pequena filtragem do sinal, que é a remoção de pequenos ruídos. Entretanto, agora a gente está no ponto de filtragem de sinal. O que seria isso? Todas as imperfeições que não foram removidas no pré-processamento, elas devem ser removidas agora, por conta que a gente precisa do nosso sinal em perfeitas condições, tudo bem? Para que o estudo seja feito da melhor maneira possível. A gente realiza a filtragem do sinal porque os dados eles costumam vir muito contaminados, igual eu já tinha supracitado para vocês em pré-processamento do sinal. Logo após a filtragem, a gente tem a nossa implementação. A implementação ela é de acordo com a utilização do sinal filtrado, né? A gente pode pegar todos os dados obtidos e fazer o quê? Armazenar eles no banco de dados e fazer uma comparação com os próximos terremotos que virão. Fazer um estudo e poder fazer um aprimoramento do software ou do código que está por trás desse software matemático que a gente está utilizando. Outro ponto são os cálculos, né? Cálculos específicos, de tal modo que a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular o tempo de duração de um terremoto, o intervalo entre um terremoto e outro. A gente pode fazer isso daí. A gente pode fazer tudo isso, a gente faz um registro, né? É o registro do comportamento do sinal. E a gente pode deixar tudo armazenado em algum campo, como eu falei para vocês, no banco de dados, por exemplo, para que seja estudado futuramente e feita uma comparação com outros terremotos que possam vir a acontecer. A transformada de Fourier, como eu citei para vocês, ela que vai ser a responsável por pegar o nosso sinal que está no domínio do tempo discreto e passar para o domínio da frequência. Ela, como vocês podem ver, ela é uma equação muito simples, né? A gente pega o nosso sinal, ela está dentro de um somatório que varia de menos infinito a infinito. E a gente tem um Euler elevado a j ômega. Esse Euler elevado a j ômega ele é simplesmente um termo para representar que a gente está fazendo a transformação de Fourier. Ele é simplesmente um termo. Outra coisa é o seguinte: para a gente poder resolver a nossa transformada de Fourier, é necessário que a gente siga alguns passos. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que pegar o nosso sinal de entrada e jogar na equação de Fourier. Pegar o nosso sinal de entrada, x de n, e colocar ele na nossa transformada de Fourier. Beleza. Logo após, a gente precisa saber aonde que o nosso sinal vai zerar. Como que a gente faz isso?
a gente vai e delimita o nosso somatório. É através da delimitação do somatório que a gente vai pegar e fazer com que os pontos que o nosso sinal são nulos, a gente não coloque no somatório, porque é inviável para a gente ficar fazendo soma de números zeros. Não importa para a gente esse somatório. Outro ponto importante é pegar e fazer o cálculo do somatório. Depois que a gente já fez a delimitação, a gente vai fazer o cálculo do somatório. Se necessário, a gente pode fazer algumas modificações algébricas no sinal, de tal modo que a gente consiga obter o resultado esperado, tá bom? Depende da aplicação. Quando a gente finalizar a transformada de Fourier, o espectro será gerado. E é através do espectro que o nosso estudo do sinal gerado será feito com a melhor eficiência. No processamento digital de sinais, há uma propriedade chamada de filtros. Como eu já falei para vocês lá em pré-processamento, eu também falei os pontos, né, que a gente precisa seguir para que o sinal seja feito com um melhor estudo. Então é o seguinte, essa propriedade do processamento digital de sinais é muito importante, porque é através dela que todos os ruídos, tudo que não importa pra gente vai sair, vai ficar o sinal puro pra gente. Só o sinal do terremoto realmente. E é o seguinte, há dois tipos de filtragem. A filtragem que a gente faz no domínio da frequência e a filtragem que a gente faz no domínio do tempo discreto. Porém, eu estou vindo falando para vocês que a gente vai só utilizar o domínio da frequência, e por que a gente tem que utilizar isso? Porque é o seguinte, as filtragens normalmente são especificadas no domínio da frequência. E é o seguinte, por conta que no sinal, através da filtragem feita no domínio da frequência, a gente obtém sinais de frequência na entrada. Então a gente faz uma comparação da entrada com a saída, dos sinais de frequência da entrada com os sinais de frequência de saída, tá bom? A seleção, né, dessas frequências, elas são feitas por faixas, né? Então, por exemplo, assim, se a gente quer que alguma frequência passe por algum determinado ponto, passe pelo nosso filtro, essa frequência ela é denominada de banda e essa frequência ela é aceita. Então é o seguinte, quando a gente vai fazer a seleção da nossa faixa de frequência, a gente denomina como banda, também é conhecido como banda. O filtro ele é determinado de acordo com o necessário. Ele pode aceitar aquela faixa ou não aceitar aquela faixa de frequência. E a banda, ela tem frequências que chama de... Tem a frequência que chama de passagem e a frequência que é chamada de banda de rejeição e banda de aceitação. Que é simplesmente quando a gente quer que aquela frequência passe ou que aquela frequência não passe pelo nosso filtro que está especificado. Aqui nesse slide vocês podem ver a comparação de um sinal antes de passar pela filtragem e depois de passar pela filtragem. Vocês podem ver que aqui nesse anterior há muitas imperfeições, né? Há muitas imperfeições e ao passar pelo filtro, as imperfeições são removidas e somente o sinal desejado fica no nosso gráfico. Portanto, podemos concluir que é impossível prever onde e quando um terremoto irá acontecer. Isso porque as placas tectônicas estão sob tensão há mais de 20 milhões de anos. E dizer um local exato onde a placa está sofrendo maior tensão é praticamente impossível. Apesar disso, registrar e estudar esse tipo de acidente é algo de extrema relevância para quando queremos compreender a formação da Terra ou as mudanças que acontecem nela. O processamento digital de sinais garante que seja possível a análise desse tipo de sinal e, portanto, é uma matéria de extrema relevância nesse campo de atuação. As referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram: Muito obrigado pela atenção.